História do Direito. Hoje, dia 12 de abril de 2021. E a nossa aula de hoje é sobre a introdução ao pensamento jurídico da modernidade. Tá? A ideia de direito moderno, ela começa a se desenvolver dentro da própria Idade Média, dentro de várias tendências de transformação do direito medieval. E vocês vão poder acompanhar aqui hoje um slide em que eu coloquei algumas citações diretas e algumas menções ao texto do Espanha. Então, nessa aula, vocês vão ter um correspondente mais direto, mais imediato, com os textos que eu passei para vocês na disciplina. Também vou preparar um vídeo de feedback da nossa avaliação. Tá? Pelo menos esse é o meu plano. Então, vou fazer um vídeo explicando as respostas das questões do primeiro questionário. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida? Fiquem à vontade para fazer isso. Muito bem. Como eu mencionei... Professor, sim, diga. tem uma pergunta, né? Na verdade, eu fiquei com dúvida na elaboração das questões, né, no questionário. E é o seguinte, o Espanha, quando ele faz aquela tabela, né, que ajuda melhor a alinhar as épocas do direito romano, as fases do direito romano, ele coloca, né, o Edictum Perpetuum, né, que seria a codificação do direito pretório, como a decadência do direito pretório. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, parece que no texto, o Edictum Perpetuum, ele dá a solidificação necessária para o pretor ter uma autonomia maior. Né? Porque a partir dessa codificação tem um boom literário e você tem uma produção gigantesca de cultura jurídica. Então eu fiquei meio nessa dúvida. Né? Quando eu estava falando sobre o direito clássico, eu coloquei que o Edictum Perpetuum, da mesma forma que solidificou o direito pretório, acabou também, né, sendo a decadência do direito pretório, por você perder aquela questão discricionária do pretor, né, e você começar a ossificar o direito, transformar o direito mais num rigor técnico do que num rigor mais jurisprudencial. Isso, você está indo exatamente pelo ponto da nuance, né? A ideia de que não existe um fator único de bom ou de ruim no direito. Né? Às vezes a gente usa na história do direito algum tipo de critério de progresso, de qualidade, em que a gente diz assim, ali o direito era melhor ou pior, mas nesse caso, o Edicto Perpétuo, o que ele faz? O que ele traz de limitação? Né? Ele impede que o pretor invente, digamos assim, novas formas processuais, né? Que era justamente o que tinha causado, de certa forma, uma revolução no direito romano. Né? A capacidade do pretor de construir de forma mais criativa o processo, né? As regras do processo. Então, quando o direito romano ele tem regras processuais já bem estabelecidas, isso não quer dizer o fim do direito romano, mas isso quer dizer uma certa amarra. Mesmo após essa amarra, muito da doutrina ainda tem a construir em cima dessas regras, dessa jurisprudência. Mas ali está digamos assim, o ponto inicial em que a gente vê que o direito ele vai perder em inovação. Perdendo em inovação, por outro lado, ele vai ganhar em sistematicidade, né? em harmonia, em outros elementos. Então, não é uma troca simples, né? Mas esse é uma referência para a gente entender uma mudança no sistema. Mas você tocou no ponto correto, né? Que não é uma mudança assim, antes era bom e daí ficou ruim de um dia para o outro por causa de uma lei. É um ponto dentro de um processo maior de transformação do direito. Transformação, aliás, que está sempre acontecendo.
só que as pessoas que estão movendo essa transformação muitas vezes não veem a transformação acontecendo. A gente só vê a transformação num cenário mais amplo, quando a gente conhece vários séculos de história. Antecipando aqui o feedback mais por uma ansiedade minha, então não estaria errado eu colocar que o Edicto Perpétuum, né, foi um marco para a decadência do direito pretório, se eu colocasse isso numa prova. Você pode fazer essa reflexão também. Isso. Então, com certeza não está errado, né? É que o direito pretório é um dos elementos do direito romano de maneira geral, né? Então, de certa forma, se encerra esse momento de inovação do direito romano através da atividade dos pretores, com o Edicto Perpétuo. Ficou claro? Entendi, ficou claro. Obrigado, professor. Opa, peraí. Muito bem, legal. Vou colocar aqui novamente a nossa apresentação, tá? Então, como eu vinha falando, a gente vai falar sobre as bases do direito moderno, mas tendo em vista essa transformação, né, que já estava se desenvolvendo a partir dos elementos do direito medieval. Quando a gente contrasta direito medieval e direito moderno, uma das grandes diferenças é a existência de um Estado moderno. Tá? Os Estados modernos, eles têm muito a ver com as transformações do direito na modernidade. E eles são, hoje, né, um dos elementos quase que indispensáveis para a nossa compreensão do direito atual. Né? Hoje, a gente pensa muito o direito vinculado à atividade estatal. Por outro lado, na Idade Média, a gente não tem as estruturas estatais desenvolvidas da mesma forma que hoje. Né? E a gente vai ver essa transformação de uma sociedade sem estados complexos desenvolvidos para uma sociedade com estados complexos na passagem da Idade Média para a modernidade. Então, existem várias transições que ocorrem a partir do direito medieval na passagem para o direito moderno. Essa transição, vejam vocês, ela ocorre através de vários elementos que eu estou trazendo para vocês nesse slide, tá? Vários termos aqui. Eu quero que vocês lembrem que essa passagem de características medievais para características modernas, elas podem ser organizadas didaticamente, né, naquilo que a sociologia chama de tipos ideais. Né? Então, existem características típicas do direito medieval, características típicas do direito moderno, só que isto não quer dizer que todos os elementos do direito medieval são completamente abandonados e aí todos os elementos do direito moderno são completamente aderidos, né? Digamos assim, que as pessoas aderem inteiramente. Tá? Então, é uma transição entre dois modelos, ok? Só que essa transição ela não é 100%, tá? Ela não abandona todos os elementos anteriores para aderir aos elementos novos de maneira completa. Tá? Então, a gente, quando olha para a nossa história, por exemplo, a história do direito brasileiro, a gente vai usar estes tipos ideais, essas caracterizações, para observar as mudanças. E a gente conseguirá observar como que às vezes muda mais rapidamente, mas às vezes várias coisas que a gente pode chamar assim de medievais continuam por muitos e muitos anos. Tá? O primeiro elemento central do direito medieval, que não é só do direito medieval, mas é uma das suas características mais importantes, é a centralidade do tradicionalismo, o papel da tradição. Tá? Tradição enquanto fundamento. Tá? As bases do direito medieval estão consolidadas intelectualmente, né, sobre uma determinada tradição. A ideia de que a tradição é a razão
do direito existir. Né? Então, por que determinadas regras são jurídicas, são legítimas? Tá? Qual que é a razão por detrás daquela regra? E os autores medievais não têm vergonha nenhuma de dizer que a razão por detrás de tal regra é a tradição. É porque o costume foi se estabelecendo ao longo de séculos. Tá? E existiam argumentos filosóficos e argumentos teológicos para justificar por que, de certa forma, as tradições existentes numa sociedade, elas são a revelação de uma coisa mais profunda, né, da relação entre o ser humano, a natureza, né, as práticas sociais. Né? Então, a ideia de que a tradição ela revela como as coisas devem ser. Tá? Essa é uma concepção de certa forma, a gente pode dizer assim, conservadora de sociedade, a ideia de que a sociedade precisa conservar as suas práticas sociais, e isso é visto como um fundamento social do direito. Por outro lado, o pensamento jurídico moderno, ele vai, de certa forma, deixar um pouco a tradição de lado, enquanto fundamento de tudo, e vai buscar fundamentar os seus argumentos jurídicos numa concepção de racionalidade. Então, vejam só, eu não estou dizendo que uma coisa é tradicional e outra coisa é racional, porque vários dos argumentos modernos, eles também são tradicionais. Mas eu estou dizendo que os juristas, né, em vez de justificar o porquê da existência de uma regra com o argumento de que a justificativa é por causa da tradição, os juristas modernos eles tendem a dizer que a justificativa é por causa da razão. Entenderam? Não é que a regra deixa de ser tradicional ou se torna oposta à tradição. Tá? Mas mudam-se as formas de justificar o direito. Tá? Aquele ponto que a gente tinha ressaltado já na primeira aula. A ideia de o direito como um sistema de legitimação. Tá? Então, agora, o argumento de legitimação vai ser o da racionalidade. Tal regra é justa, tal regra é legítima, ou um sistema jurídico ele deve se fundamentar em racionalidade, em argumentos baseados na ideia de razão. Outros elementos que são fundamentais para o direito moderno, em contraste com o direito medieval, é a ideia de que os argumentos eles devem ser propostos de forma geral, serem dotados de uma generalidade e de abstração. Tá? A argumentação jurídica ela se torna mais abstrata. Em contraste com o discurso jurídico da Idade Média, que se concentra sobre uma multiplicidade de particularidades, de privilégios. Tá? Como eu mencionei para vocês nas aulas anteriores sobre a Idade Média, as relações jurídicas elas estabeleciam de forma particular, quer dizer, de caso a caso. As relações de vassalagem, as relações de parentesco, de aliança, elas iam se organizando de forma particular. Cada cidade tinha seus próprios privilégios, cada classe, né, as regras que se aplicavam à nobreza não eram as mesmas que se aplicavam aos camponeses, não eram as mesmas que se aplicavam aos membros do clero. Então, cada grupo, cada pessoa, cada classe, ela possui as suas próprias regras. Então, existe o predomínio da particularidade em vez da generalidade. Tá? E a passagem do direito medieval para o direito moderno passa por uma valorização dos elementos gerais do direito. A ideia de que as regras elas precisam ter fundamentos gerais e não particulares. Além disso, a gente vê acontecendo entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna a formação de estruturas estatais, aquilo que a gente vai reconhecer como um Estado, que é um governo continuamente estabelecido sobre um território, um governo capaz de cobrar tributos, estabelecer
uma defesa militar, exércitos, e manter a sua independência, a sua autonomia em relação a outros governantes. Tá? Então, a ideia de soberania, ela vai se estabelecendo gradualmente no final da Idade Média, início da Idade Moderna, junto com a consolidação de estados, que não são, vejam vocês, não são estados nacionais, não são as nações que se organizam através de estados na sua forma ideal ou coisa parecida. Então, basicamente, governantes que para se manter, né, manter a sua posição, manter o seu, se manter vivos às vezes, né, mas manter o seu poderio, eles precisam ter exércitos, para ter exércitos precisam de coletores de impostos, para ter coletores de impostos precisam ter também magistrados, precisa ter comércio. Então, o príncipe, esse é o título do livro de Maquiavel, que explica por que é necessário esse processo que eu estou descrevendo para vocês, para a manutenção do poder dos príncipes, né, a formação destes estados. Tá? Então, aliás, né, quem não leu, né, deve ler O Príncipe de Maquiavel, que é uma obra, digamos assim, indispensável para se entender essa superação do pensamento medieval e a entrada para o pensamento político moderno. Tá? Agora, professor, tem uma dúvida. Essa maior generalidade, ela foi mais uma consequência? É claro que sempre existe uma dialética em relação a isso, né? Não é uma coisa consequência da outra, sempre existe uma conversa. Mas, assim, em que medida essa maior generalidade foi para gerar uma maior equidade ou para simplesmente facilitar a administração daqueles territórios ali, enfim? Essa é uma pergunta interessante, né? A gente sempre pode, quando a gente faz a interpretação histórica, a interpretação, digamos assim, funcionalista, ela é muito comum, quer dizer, tal coisa aconteceu porque isso servia a tal propósito. Né? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido que você está sugerindo. E, de fato, quando a gente estuda a história, a gente vai ver muito disso. Né? Então, tal mudança no discurso jurídico servia para, por exemplo, auxiliar na administração de um reino. Né? Por exemplo, os reis medievais, eles começam a incentivar a recepção do direito romano, porque eles começam a se fazer como os imperadores faziam lá na época antiga, se juntar um monte de juristas na sua corte, porque esses juristas eles dizem que o rei ele é o equivalente ao imperador romano, quer dizer, é alguém que tem poderes absolutos, é alguém que não responde a ninguém, né, que é um soberano. Então existe uma funcionalidade na adesão desses reis a um direito romano, por exemplo. Tá? Da mesma forma, esse discurso de generalização da argumentação jurídica pode cumprir certas funções. Tá? Por outro lado, eu também vou mencionar aqui para vocês que a mudança nesse paradigma, digamos assim, de raciocínio, de pensamento, de argumentação, ela tem as suas próprias raízes na forma de pensar, tá? Que se estabeleceu a partir da escola dos comentadores. Quer dizer, são aqueles juristas que vão comentar o Código de Justiniano, que vão comentar o direito romano da recepção, só que, ao fazer isso, eles começam a desenvolver uma doutrina que tem esse caráter um pouco mais generalizante, um pouco mais abstrato. Né? E isso acontece gradualmente. Isso, de certa forma, vai ser bem recebido, né? Esse tipo de argumentação, ela simplesmente, digamos assim, ela simplesmente surge. Mas ela pode surgir e pode morrer. Né? Ela não morre, ela é bem recebida num determinado contexto histórico porque ela é útil a algumas coisas. Né? Então, como você sugere, pode ser útil aos governantes, pode ser útil à administração daqueles estados em formação, tá? Pode ser útil na regulação das relações jurídicas entre pessoas de diferentes estamentos.
né? Então, em vez de um direito que se concentre nas particularidades, existe uma demanda cada vez mais presente na sociedade por um direito mais geral, mais abstrato, mais versátil. Aqui. Então, Entendi, todos professor. esses Obrigado. elementos, só para deixar isso bem claro, né? Todos esses elementos de passagem do direito medieval para o direito moderno, eles já se encontram nas transformações internas do direito que é tipicamente medieval, que é o chamado direito comum europeu, ius commune. Tá? O ius commune, o direito comum, chamado assim, ele é basicamente a construção doutrinária, né, em torno do direito romano da recepção, tá? Que é o do Código de Justiniano, que a gente já falou bastante sobre isso, né? Ainda que superficialmente. Então, o ius commune, ele é esse direito romano da recepção, organizado intelectualmente pelos juristas, organizado intelectualmente pelos juristas, e que começa a organizar essas diferentes particularidades dentro de um sistema maior. Quer dizer assim, os juristas que estudam o direito romano, eles começam a elaborar uma visão de mundo, né, de um ordenamento jurídico integrado, em que cada particularidade, quer dizer, o direito canônico, o eclesiástico, o feudal, o direito do Código de Justiniano, o direito costumeiro, todos esses diferentes sistemas jurídicos, digamos assim, passam a ser vistos de uma maneira integrada. Essa é a construção intelectual que os juristas vão fazendo durante a Idade Média. Eles vão formando uma concepção integrada de sistema jurídico, ou de ordenamento jurídico. Então, isso vai ser a base da transformação do direito medieval para o direito moderno. Essa ideia de integração, de coerência do ordenamento jurídico. Então, eu trago aqui uma citação de Espanha sobre essa passagem. Essas mudanças começam a ocorrer ali do século XV, do século XVI, que já são o século de início da Idade Moderna, em que existem vários elementos medievais tradicionais, mas eles estão em crise. Quer dizer, eles já não respondem 100% às demandas que os problemas exigem. Né? Então, existe uma crise do sistema jurídico medieval tradicional, né? E existe um pouco de experimentação, de tentativas de reforma do direito medieval, só que essas tentativas de reforma, elas vêm da atividade dos juristas e também um pouco da atuação de legisladores nacionais, digamos assim, os reis. Os reis começam a emitir e a, de certa forma, coordenar mudanças legislativas, coisa que não era comum na Idade Média, de maneira geral. Tá? Alguém queria fazer alguma pergunta? Então, leiam essa citação rapidamente. Existe, portanto, um processo em andamento, né, pelo qual os governantes, os príncipes, os reis, eles tentam consolidar o seu poder político, militar, econômico, social. E eles tentam expressar essa consolidação do poder através do direito. Aí nós começamos a ver um movimento de maior atividade legislativa dos monarcas. Né? E é daí que vem coisas como as ordenações. Né? Na França, na Alemanha, em vários países, na Espanha e também em Portugal. As ordenações
manuelinas, as ordenações afonsinas, ordenações filipinas, né, são instrumentos jurídicos muito famosos, né, eles representam essa tendência dos governantes de afirmar o seu poder, afirmar a sua posição de predomínio dentro de um sistema político em relação aos vassalos, né, dizendo eu sou a autoridade mais alta, mais importante, através do direito. Então, o direito, nesse sentido, ele tem essa dimensão instrumental, sim. Esses códigos que trazem um pouco mais de generalidade, essas ordenações, a argumentação generalista, um pouco mais abstrata, reflete uma afirmação da autoridade real. Porque os reis, eles não são reis somente de um feudo ou de outro, mas eles são os soberanos de todos aqueles feudos do reino, né, de todos os habitantes do reino. Então, a autoridade real é aquela que se identifica com esse caráter de generalidade. Tá? Por outro lado, a gente precisa entender que quem move intelectualmente esse processo de transformação do direito medieval é a escola dos comentadores, são os grandes juristas medievais, tá, que representam, de certa forma, o ápice do pensamento medieval e justamente o ponto de transformação do direito medieval para o direito moderno. Tá. A escola dos comentadores é formada por... não é um conjunto de pessoas que se reúnem numa escola, né? Esse termo escola dos comentadores aponta para a existência de diversos juristas num período de tempo, não necessariamente que eles dialogavam entre si, tá? E que eles, de certa forma, eles representavam a superação do modelo anterior, né? Que é um modelo inicialmente adotado pela recepção do direito romano. Que modelo era aquele? O das glosas. Vocês se lembram, né, lá das primeiras aulas, o que é uma glosa? Né? A glosa é aquela anotação à margem da página, que indica que o texto central, original, ele é o elemento fundamental. É dali que vem a autoridade do direito, tá? do Código de Justiniano, por exemplo. E aquilo que o jurista tem a acrescentar ao conhecimento jurídico é apenas uma glosa, apenas uma nota de rodapé, né? Apenas uma pequena explicação para auxiliar a leitura do texto principal, que é o Código de Justiniano. Então essa era a mentalidade da escola dos glosadores. Tá? A ideia de que o código ele é a fonte central da autoridade do direito, o Código de Justiniano, e os juristas eles servem unicamente para explicar este código. Tá? Por outro lado, a escola dos comentadores é justamente identificada pela emergência de juristas que começam a produzir livros de direito, doutrinas jurídicas próprias, totalmente influenciados, sim, pelo direito romano, tá? Partindo de problemas jurídicos, tá? Mas, de certa forma, inspirados pelo que os juristas romanos faziam. Quer dizer, os juristas romanos do período clássico, eles não se restringiam a comentar a legislação, né, ou comentar o código, até porque no direito romano clássico não havia código, né? Então, esses comentadores, eles se inspiram na atividade jurisprudencial, né, do jurista. Aquela coisa de que o jurista é aquele que tem a virtude, né, da sabedoria. E, portanto, ele é capaz de chegar a soluções jurídicas melhores do que qualquer pessoa. Melhores, inclusive, do que o legislador. Então, eles utilizam, né, essa forma de pensar para desenvolver uma doutrina jurídica que é extremamente influente, e esta, sim, mais do que o direito romano lá da época de Roma, é este o ponto de partida do pensamento
né, essa é a base intelectual do direito civil, que a gente acaba estudando como tendo base romanista, né, ou romanística. Aqui é o grande pontapé inicial da formação de uma doutrina civilista, né, no mundo ocidental. Porque será Bartolo de Saxo-Ferrato, esse jurista que aparece aqui na imagem para vocês, né? Vejam, agora o livro ele traz a imagem do jurista, não mais daquele texto, ou não mais de Justiniano, tá? Não mais da autoridade do imperador romano, mas do jurista. O jurista é a autoridade. Tá? E o bartolismo, né, que é a tendência a raciocinar e a resolver problemas jurídicos como fazia Bartolo, esse jurista medieval, é que vai estabelecer a tradição do pensamento civilista. Tá? Então, no início da Idade Moderna, ainda havia um ditado, né, entre os juristas que é: todo civilista é um bartolista. Né? Aquele que vai pensar os litígios, os problemas do direito civil, ele vai tentar reproduzir um método de Bartolo. Tá? Professor? Sim, pode falar. Eu não entendi o que foi o bartolismo. Eu posso voltar? Não, claro. Então, a palavra bartolismo vem de Bartolo. Bartolo de Saxo-Ferrato. Até sugiro que vocês pesquisem sobre isso. Né? Então, Bartolo é um jurista medieval que atua comentando questões jurídicas complexas envolvendo direito civil, privado, relações comerciais, relações de crédito, contratos. Tá? Ele faz isso durante a Idade Média e ele utiliza como base o direito romano. Mas, diferente dos juristas que vieram antes dele, quem que eram os juristas que vieram antes dele? Os glosadores. Tá? Diferente dos glosadores, ele não se restringe a aplicar de forma literal o direito romano. Ele usa o direito romano como base para buscar novas soluções jurídicas. Então, ele faz do direito romano uma base intelectual para a busca por soluções jurídicas, inclusive soluções jurídicas a coisas novas, coisas que os romanos nunca tinham ouvido falar. Tá? Então, Bartolo, portanto, ele renova a metodologia de estudo e de pensamento jurídico. Tá? Ele traz novos métodos, novas formas de aplicar o direito. E estas novas formas é que serão a base do pensamento civilista do início da modernidade. Tá? Esse tipo de pensamento jurídico coloca na figura do jurista a capacidade de inovar o direito, de criar novas soluções. Então, de certa forma, existe uma expansão doutrinal do direito nessa perspectiva. E a doutrina, os livros de Bartolo, os livros de Accurcio, outro jurista também dessa época, os livros desses diferentes comentadores, eles vão se tornar fonte oficial do direito. Quer dizer que num litígio, diante de uma ação num tribunal, uma parte poderia citar uma lei, uma parte poderia citar o Código de Justiniano como fonte do direito, certo? Uma parte poderia citar o costume, mas outra parte poderia citar diretamente Bartolo, dizendo, não, Bartolo diz isso, e se Bartolo diz isso, então é verdade. Né? É porque é uma fonte do direito. Ô, professor. Sim. Só para me situar melhor, mas essa escola dos comentadores, ela está na transição do direito da Idade Média para o direito moderno ou ainda está na Idade Média?
muito bem lembrado, tá? É importante destacar isto. Ela ainda está na Idade Média. Tá? Ela ainda está na Idade Média, mas é ela que vai dar essa concepção de ordenamento jurídico coerente. Tá? É a partir da influência da Escola dos Comentadores que o direito medieval vai se transformar. Porque, veja, aqui é um momento de criatividade, de produção de doutrina, de inovação jurídica, mesmo dentro de um sistema que valoriza a tradição, a continuidade. Ficou claro? Ficou sim. Agora vejam, é estranho, né? Eu estou falando sobre início da Idade Moderna, mas eu ainda estou falando muito sobre a Idade Média. Por quê? Porque eu destaquei para vocês que essas características elas não vão desaparecer. Tá? Então, quando a gente olha o século XIX, a gente vê muito bartolismo. Tá? A gente vê muito a ideia de que determinados juristas eles têm uma contribuição doutrinária que serve de fonte do direito, inclusive, às vezes mais importante do que a legislação, por exemplo. Tá? E, claro, a gente vê até hoje, em algumas áreas do direito, o importante papel da doutrina jurídica, que o direito positivo não aceita como fonte, né, capaz de contrariar a lei, tudo isso, mas em muitos lugares, em muitas situações, tem sim, na prática, um impacto muito, muito grande, como fonte do direito, tá? Até hoje. Então, essas coisas, elas surgem aqui e vão ter um impacto muito duradouro. Vou mudar aqui. Então, os comentadores eles vão continuar durante séculos a influenciar o pensamento do direito privado. E as mudanças que são mais exclusivas, digamos assim, da modernidade, são mudanças que influenciam mais fortemente o direito público. Então, a influência do pensamento, a influência da dogmática, construída a partir do ensino dos juristas, é muito importante para a formação do direito civil moderno. Por outro lado, existiam outros movimentos jurídicos, dos quais eu só vou mencionar rapidamente, porque a gente não vai aprofundar nessas definições. Tá? Mas, para além da escola dos comentadores, né, existem outros movimentos jurídicos que estão nesse período de final da Idade Média, início da Idade Moderna, né, em alguns momentos, em alguns lugares, a influência do renascentismo, tá? A ideia de que, em vez de aceitar a autoridade estabelecida ao longo da Idade Média, as pessoas podem buscar diretamente, né, na antiguidade a inspiração para o estudo. Esses elementos eles vão influenciar bastante o humanismo jurídico, né, que corresponde a várias tentativas de reforma do direito no início da Idade Moderna, em especial na França. A ideia de humanização do direito tem forte influência renascentista e também tem impacto na Holanda, né, nos Países Baixos, que estavam inicialmente sob o domínio austríaco, espanhol, depois se tornam independentes, mas ali nas universidades e em círculos intelectuais passa a haver uma grande influência do humanismo que se reflete na arte, né, em outras dimensões da cultura, né, e traz para o direito uma ideia de uma defesa maior da importância e da valorização da tolerância, né, da moderação
na aplicação das penas, das punições, né? E, de certa forma, uma tentativa de convivialidade entre diferentes grupos, né? No momento em que vai estourar as reformas religiosas, né? O protestantismo. Em outros lugares, né, mais especialmente nas universidades alemãs, existe o usus modernus pandectorum, né, o uso moderno das pandectas. As pandectas são, como se chamava também, o digesto, o Código de Justiniano. Tá? Então a ideia é que começam a surgir também alguns intérpretes do direito, no início da modernidade, que começam a observar que muito daquilo que foi escrito sobre o direito romano ao longo da Idade Média era baseado em erros de interpretação. Tá? Ou porque existiam as chamadas interpolações, que é algo que eu comentei brevemente em alguma aula anterior, mas depois eu vi que eu não expliquei direito. Né? Interpolações eram mudanças no texto feitas por aqueles que escreveram o Código de Justiniano. E essas mudanças no texto eram feitas justamente para estabelecer maior coerência textual, né? Para impor uma unidade ao texto. Mas eram, de certa forma, alterações que mentiam sobre as fontes originais, sobre os juristas romanos, sobre as suas opiniões. Em outras palavras, tá? Simplificando aqui, as pessoas começam a perceber que no direito romano clássico havia muito mais discordância entre os juristas do que o Código de Justiniano faz pensar, do que o Código de Justiniano sugere. O Código de Justiniano pinta uma história de harmonia e coerência entre os diferentes juristas, dizendo que todos, né, basicamente, apesar de discordarem num ponto ou em outro, concordam com os temas centrais. É assim que o Código de Justiniano apresenta a história do direito romano. E a partir do estudo nas universidades, tanto dos códigos quanto dos fragmentos dos juristas anteriores, eles começam a perceber que não era bem assim, que o direito era mais complexo, mais cheio de divergências, o direito romano. Tá? Além disto, existe em vários países uma tendência gradual, né, de construção de direitos nacionais, ou de legislações que estão associadas a cada reino em particular. Tá? Enquanto que a doutrina do direito romano ela era mais ou menos a mesma, né, durante a Idade Média, por conta das universidades estudarem mais ou menos os mesmos autores, né, na Itália, em Portugal, na Alemanha, em todos esses lugares, as pessoas conheciam Bartolo. Tá? Então, citavam os mesmos autores, discutiam as mesmas questões. No início da modernidade, começa uma tendência da criação de leis particulares de cada lugar. Então, o direito ele começa a se diferenciar um pouco em cada reino. Né? Por outro lado, aquela tendência de organização de um sistema jurídico único, do ius comune, lembram aquela ideia de direito comum? Ela vai sendo articulada de forma a incorporar esses direitos locais. Quer dizer o seguinte, que cada lugar tem as suas próprias leis. E isto não é contraditório com a visão do direito comum. O direito comum, ele estabelece as regras gerais, as regras que servem para, digamos assim, todos aqueles países, e cada reino faz as suas próprias leis, e aquele reino, ele tem as suas leis particulares, então o particular ele predomina sobre o geral. Percebem?
Então, a legislação nacional, ela começa a se desenvolver dentro de uma visão mais geral de direito comum, dentro do ius comune. Ela começa como uma coisa pequena, como uma particularidade, enquanto que o ius comune ele dá aquela noção de sistema geral. E essa particularidade ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, e aí começam a surgir ordenações particulares de cada reino. E através desses direitos particulares vai surgindo uma mudança na forma de se estudar o direito, na forma de se pensar o direito no início da modernidade. Então, o direito nacional ele é visto como um desses direitos particulares. Tá? Vocês lembram que o direito comum ele respeita as particularidades da nobreza, do clero. Então, o direito português ele é somente uma dessas particularidades dentro de um direito maior, que é o direito comum europeu. Então, existe um processo de integração desses direitos particulares dentro de um sistema maior, do direito romano da recepção. O legislador nacional ele começa a ganhar mais espaço dentro desse sistema, tá? E Espanha ele demonstra isto nos diferentes países europeus. Eu trago aqui a citação só sobre Portugal, né, para a gente se restringir a este vínculo, mas isso é verdade para praticamente todos os outros países europeus também em algum momento. Tá? Então, uma compilação de legislação, né, realizada ali por 1446, 47, no período de Dom Afonso, rei de Portugal. Tá? Então, os códigos, né, que é diferente dos códigos modernos, né, as ordenações, elas ganhavam o nome dos reis da sua época. Né? Então, ordenação afonsina, depois substituída por ordenação manuelina, e, por último, e muito, muito duradoura, são as ordenações filipinas, tá? Que são estabelecidas no período, no reino, né, do rei Filipe da Espanha, né, que na época também governava Portugal e praticamente o mundo inteiro, né, as Filipinas, né, e também a Áustria e vários outros lugares, os Países Baixos. Tá. Este direito nacional, ele é lido, estudado e interpretado como parte desse direito comum, parte desse direito maior. Tá? E ele o método de interpretação dessas leis é a aplicação da boa razão. A boa razão é o termo que os juristas, na Idade Média e também no início da Idade Moderna, usam para identificar o método de análise que o jurista deve aplicar, tá, para integrar os direitos particulares ao sistema geral de direito, né, para fazer coerente as ordenações filipinas e o direito romano. São duas coisas muito diferentes, né, que têm origens históricas diferentes, mas o jurista ele tem que ser capaz de integrar essas duas coisas. Né? A ordenação do Reino de Portugal, os ditames da Igreja Católica, os ensinamentos do direito romano, tudo isso precisa ser interpretado em conjunto e de forma coerente. Então, isto exigia a aplicação da razão, mas não qualquer razão. Porque se for um pensamento racionalista muito rígido, a pessoa vai concluir que essas coisas não são compatíveis, né? De que não dá para fazer isso, de que não dá para juntar todos esses elementos. Mas a boa razão permite, né? Faz com que você consiga
pincelar cada um desses elementos de forma integrativa, de forma coerente. Essa é a forma que mais influencia a formação do pensamento civilista e boa parte da doutrina jurídica moderna. Esse pensamento integrador. Até hoje, às vezes eu comento, né, que muito da doutrina ainda faz isso com o direito. Pega coisas que têm origens distintas, né, que vêm de momentos históricos diferentes ou têm objetivos diferentes e tenta integrar de maneira coerente. E de que essa é uma metodologia jurídica. Né? E, sim, parte da metodologia jurídica dogmática, juntar esses diferentes elementos. Agora, o termo boa razão, ele abre uma válvula e ele nos aponta para a influência de um outro elemento que até aqui não era tão relevante, né? Que é a influência do conceito de direito natural. A ideia de que a razão ela está fundada na natureza. Então, que o método jurídico, né, por definição, ele deve ser capaz de refletir o direito natural. O conceito de direito natural durante a Idade Média, ele não tinha tanta importância quanto ele vai ter na Idade Moderna. Tá? Então, no início da modernidade, existe uma ênfase muito grande dada à ideia de direito natural. Então, a gente tem, né, como passagem do direito medieval para o direito moderno, uma transformação na forma de se pensar o direito natural. A gente vai sair de uma definição tradicional de jusnaturalismo, baseada numa influência antiga dos romanos, dos gregos, recebidos através da tradição católica, né? Então a gente chama isso do tomismo, que é muito influenciado por Santo Tomás de Aquino, né? E a leitura que os cânones da igreja fazem dos clássicos da antiguidade, né? Em que coloca o direito natural como algo mais como algo que reflete a natureza das coisas, né? Como uma verdade estabelecida e dada, mas não como fundamento de tudo, né? É algo que coincide ou tende a coincidir com a tradição, né? Então eu tinha mencionado para vocês no início da nossa aula que o pensamento medieval ele enfatiza a tradição como fundamento das coisas, certo? Eu disse que haviam fundamentos filosóficos e teológicos para isso. Tá? Então, esses fundamentos eles se encontram no tomismo. A ideia de que os costumes, que são a prática reiterada da mesma conduta social, da mesma norma, ao longo de décadas, séculos, ou até milênios, né? Os costumes, se eles são bem estabelecidos, é porque eles refletem, em alguma medida, a natureza das coisas. Então, se a gente conhece as tradições, a gente conhece, em boa medida, a natureza das coisas. Como que são as regras que definem o que os seres humanos devem fazer, inclusive regras que dizem o que os animais devem fazer, o que as estrelas e a lua e as aves devem fazer, né? Tudo isso está inscrito na natureza. E o argumento teológico é de que está escrito e inscrito nas coisas naturais a vontade e a razão divina. E o conhecimento das tradições é uma forma de observar na prática a lei natural. Tá? Esta forma de pensar, ela vai ser
desafiada e vai ser transformada pelo justnaturalismo moderno. O justnaturalismo moderno, ele vai, de certa forma, trazer uma nova concepção de direito natural. Um direito natural que serve para demonstrar os fundamentos racionais do direito. Então nós vamos ver aquela mudança da tradição para a racionalidade, enquanto argumento de fundamento do pensamento jurídico. Tá? E esse é o tema que eu vou tratar na próxima aula, tá? O justnaturalismo moderno. Professor, o senhor vai disponibilizar esse slide? Eu ainda estou alterando algum desses conteúdos. Eu acho que eu não vou colocar agora, porque todos os textos aqui, ó, que tem nesse slide estão nos textos em PDF para vocês, tá? É como se fosse um fichamento. Então, como vocês têm que fazer o seu próprio fichamento, eu deixo de sugestão que vocês podem rever o vídeo e acompanhar, né? Mas é melhor que haja essa parte ativa. Tá bem. Tá bom? Não sei se você gostou, se vocês vão gostar muito dessa resposta, mas é porque tudo que a gente aprendeu, digamos assim, nesses cursos de formação, é que a gente tem que incentivar um pouco mais essa parte ativa, e aí acho que essa é uma forma.